Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa Tudo noite. bem? Vocês me ouvem? Boa noite. Perfeitamente. Então, tá bom. Bom que estamos de volta, né? Obrigado pela presença novamente, né? Vamos dar continuidade lentamente, vamos construindo esse referencial a respeito da mística, né? Então, conforme nossa programação, nesse primeiro módulo, né? Já que o curso está dividido em três distintos, nós estamos fazendo aí uma espécie de apresentação geral, né? Não vamos entrar ainda em experiências e relatos de experiências místicas, mas estamos vendo aí uma espécie de introdução geral àquilo que compõe, aquilo que caracteriza o místico, né? Então, eu recordo aqui, brevemente, algumas coisas que nós falamos na semana passada, né? Então, algo que nos ajuda a subir mais um degrau hoje. É muito difícil você definir o que é a mística, né? Então, mais do que uma definição de mística, nós podemos fazer uma espécie de apresentação dos elementos que compõem a mística, né? É bem diferente isso, né? Você falar que é possível definir a mística ou então dizer que existem elementos que compõem a mística. E nós apresentamos, basicamente, um quadro em que nós temos que ter um ponto de partida da mística, ou seja, a mística, ela tem seu início quando nós partimos do pressuposto de que existe uma unidade originária, né? E a partir desta unidade originária, nós temos, então, uma espécie de processão das coisas, né? E as coisas vão, então, se distanciando, se diversificando desta unidade originária, né? Então, a mística funciona desta maneira. Sem esta unidade originária, ela não seria possível. Então, a concepção mais básica de mística é que nós partimos da existência de uma unidade originária, né? Esta unidade originária, ela pode ser de várias matrizes. Nós temos, portanto, uma unidade originária do ponto de vista teológico, né? Então, temos todas as matrizes religiosas da mística, né? Ou teológicas da mística, né? Mística teológica, todas pressupõem a existência de uma unidade originária identificada com a divindade, né? Também temos uma mística de natureza filosófica, e aí a unidade originária, ela está identificada com o elemento racional, o elemento da própria razão, né? Mística filosófica e mística teológica seguem o mesmo caminho, mas encontram, né, uma identidade diferente nesta unidade originária. É diferente falar da mística platônica e da mística cristã, por exemplo, né? Embora elas tenham exatamente a mesma formulação. Também falamos no encontro passado que existe uma mística de outro tipo, né? Que é a mística do próprio mundo, né? Uma mística histórica, por exemplo, que vai se diversificar em várias matrizes aí, né? No elemento originário da ciência, no elemento originário da política, da economia e assim sucessivamente, né? Embora sejam realidades muito mais difíceis de serem compreendidas, tá? Então, foi isso, né? Essa é uma ideia básica. Sem esta, nós não vamos para frente, né? Toda mística faz referência a uma identidade originária, da qual se desprendem todas as demais realidades. Todas as realidades guardam uma espécie de afinidade com esta realidade originária e, portanto, estão inclinadas a voltar-se para esta unidade originária, né? Depois nós vamos ver como funciona isto, né? E hoje, avançando um pouquinho na aula, nós vamos ver como isso funciona, tá claro? Também dissemos que
a mística, ela não é uma experiência ocidental, né? Todos os povos, todas as culturas têm relatos místicos, né? A mística no cristianismo, a mística no budismo, a mística nas religiões de matriz afro, né? Enfim, os relatos de mística estão aí e a gente percebe, então, a variedade e a grandeza desta realidade, né? E depois vimos também que a mística está incluída na história, né? Seria difícil ter uma experiência mística hoje, como tiveram, por exemplo, os místicos medievais, ou os místicos patrísticos, né? Os primeiros padres, assim, seria muito difícil nós termos esta mística, né? Pelas definições que nós vamos apresentando aí, pelos relatos de definições, né? Já que uma definição não é possível, né, a gente pode perceber que a mística do século XX, por exemplo, e tem mística no século XX, né? Há grandes autores místicos no século XX, principalmente no campo da filosofia e teologia. Nós terminamos aqui o encontro passado com referências, por exemplo, a Edith Steiner, a Simone Weil, né? A próprio Wittgenstein. Sim, essas experiências místicas existem, mas elas não têm mais aquele caráter que tinha, por exemplo, a mística de São João da Cruz, ou a mística de Teresa de Ávila, ou a mística de Catarina de Sena, ou a mística de Mestre Eckhart, e assim sucessivamente, né? Porque, evidentemente, existem elementos históricos. Talvez hoje a gente pudesse dizer que não existe mística, senão mística de olhos abertos, para usar uma expressão de Johannes Batista Metz, né? Teólogo falecido recentemente. Tá? Bom, esse foi um quadro que nós fizemos, né? Faz parte da mística, portanto, inefável. Nós podemos ter acesso àquilo que é a experiência mística pelo relato das pessoas que vivenciaram essas experiências, né? Mas nenhuma é conforme a outra, tá? Não sei se vocês têm algum tipo de observação a fazer, né? Se ficou, depois, nas suas meditações semanais, ficou alguma coisa solta, que não foi abordada, enfim, né? Se quiserem fazer algum tipo de comentário, também fiquem à vontade, né? Bom, diz que o silêncio também fala, né? Então, parece-me que estamos aí no caminho. Vamos dar um passo a mais hoje, conforme a nossa programação. Nós vamos entrar um pouquinho na experiência mística dos gregos, principalmente na experiência mística dos pré-socráticos e também naquela de Platão, né? Platão é, sem dúvida alguma, a grande referência, né? Se existe mística cristã, ela tem muito a ver com aquilo que Platão organizou em termos de peregrinação em direção a essa unidade originária, tá? Então, o tema de hoje é basicamente este: o modo como os gregos vivenciaram esta experiência mística, né? E mais especificamente aquilo que está posto lá nos pré-socráticos e também em Platão, tá? Ok? Para que a gente possa fazer isto, eu vou retomar aqui uma indicação que eu fiz no encontro passado, né? Que é justamente o relato do Gênesis sobre o processo de criação, né? Vocês vão perceber como aquilo que os gregos fizeram tem muito a ver com o relato do Antigo Testamento, né? Então, se nós olharmos para aquela realidade, nós vamos perceber que o escritor nos diz que, no princípio, né, estava lá uma unidade originária, Deus estava lá, né? No princípio Deus estava lá, no começo Deus estava lá, né? E neste local, né, nesse local onde não haviam divisões, separações, o Éden primitivo, ele é esse estado, ele é este lugar, né, de uma experiência de vivência da própria unidade originária, né? Então, o Éden é este lugar aonde habita esta unidade originária. Deus estava lá, né? E no princípio, né, estava lá
esta unidade originária, né? E todas as coisas foram feitas naquele espaço, naquele ambiente, todas as coisas nascidas desta unidade originária. Isso é muito interessante, né? As coisas do mundo, elas não têm vida própria, elas são produtos da criação desta unidade originária. Então, elas guardam a marca desta unidade originária. Todas as coisas criadas guardam a marca desta unidade originária, né? São, no caso do relato bíblico, criações divinas. E se são criações divinas, guardam esta empatia, esta sintonia com o Criador, né? Os relatos bíblicos todos dizem que a criação geme, né, como que em dores de parto, né, na expectativa de um retorno a esta unidade originária. Deus, né, a unidade originária, no relato do Antigo Testamento, né? Percebam que o homem está lá, a princípio, né, o vivente e a vivente, Adão e Eva, né? E se levarmos em conta aqui a definição de Hadan e Revá em hebraico, né, o vivente e a vivente, participam, a princípio, desta unidade originária, né? Eles não têm necessidade, já viram? Né? Acho que se vocês voltarem lá no Antigo Testamento e lerem esta passagem, é muito bonita, né? A passagem da criação, nem o vivente, nem a vivente tinham necessidades. Eles não tinham expectativa, eles não precisavam de nada, né? Porque eles viviam uma profunda sintonia com a unidade originária. Eles não eram a unidade originária, por óbvio, né? Porque são a criação, mas viviam uma sintonia, né? Eu diria até que despachavam diariamente com o próprio Criador, né? O Criador estava aí, né? A licenciosidade poética, né? Estavam aí numa conversa muito próxima com o Criador, né? Eles se viam e participavam, né, conjuntamente desse espetáculo que era o Éden primitivo, né? Este homem primitivo, esse vivente primitivo, este homem da unidade primitiva, ele vivia em sintonia, podia-se dizer que é uma mística criacional aqui, né? Essa é uma expressão muito utilizada, o Padre Panikkar um autor que estuda a mística, usa muito isso, nessa mística original, essa mística criativa, essa mística da criação, né? Também o padre Teilhard de Chardin fala muito desta mística originária, né? Dessa sintonia de toda a criatura com o Criador por ocasião do relato do Éden primitivo, né? A gente vai perceber que há, a partir do pecado, né, do relato da desobediência, e aí do fruto do conhecimento, um processo de distanciamento do vivente e da vivente deste Criador, né? Então, aí começa esse distanciamento, né? E isso é muito interessante para a mística, né? Essa desobediência inicial, este relato da desobediência, este homem, esta vivente, este vivente que comem da árvore do fruto da vida ali, né? Do conhecimento do bem e do mal, ao fazerem isto, eles se distanciam do próprio Criador, eles quebram esta sintonia com a unidade originária, né? E começa, então, essa peregrinação, esse distanciamento, né? Em relação ao próprio Criador. Isso é muito significativo, né? Quanto mais o homem vai entrando no ritmo da vida, no ritmo da história, né? Mais ele se distancia desta unidade originária, né? Quanto mais ele se afasta deste aspecto primordial, mais diverso ele fica. Gostaria de frisar muito esta palavra diversidade, né? O diverso, ele não tem vida em si mesmo, o diverso não nasce por si mesmo. O diverso, ele é produto de um esfacelamento da unidade originária. Isso é muito significativo para compreender todos os relatos místicos posteriores, né? O que é o mundo? O mundo é a diversidade, né? O mundo que nós vivemos é a diversidade. Mas eu repito, a diversidade, ela não tem vida por si mesma. A diversidade, ela
por ser diversidade, ela carrega exatamente esta marca, a marca de ter perdido uma espécie de sintonia original, né? No caso das criaturas, com o seu Criador. Né? Eu não leio aqui uma questão de decadência, uma questão de pecado, eu não olho por essa perspectiva, né? Eu olho pela perspectiva da autonomia que a criatura vai adquirindo em relação ao seu Criador. Né? Então, o afastar-se, a expulsão, essa expressão, né, a expulsão do paraíso, ela marca o início do processo evidente de diversidade. Né? O mundo é diverso. Né? Olhem aí a riqueza da criação. A riqueza da criação, insisto, não tem vida por si mesma. Ela se faz diversa porque ela se desprende da unidade originária, se desprende desta identidade primitiva. Né? E aí é que está uma coisa interessante. A diversidade, o mundo da diversidade, ele guarda ecos, guarda sintonias, guarda desejo da unidade originária. Né? Isso é muito interessante. Toda criatura geme como que em dores de parto, né? Um texto de São Paulo, né? Onde a gente percebe justamente isto. A criatura, o criado, né? Ele guarda sintonia, ele guarda essa espécie de saudade, né? E vamos usar uma outra passagem bíblica também, né? Ele guarda esta sede, né? A palavra belíssima, né? O cardeal Tolentino tem um livro belíssimo, Elogio da Sede, em que ele descreve, por exemplo, a sede das criaturas em relação ao Criador, né? Tenho sede, né? Dá-me de beber, né? Essas expressões, né? São expressões muito significativas desta sintonia que o diverso, que a criatura guarda em relação ao Criador, né? E isto é uma coisa que nos interessa muito na mística, né? Porque se houve um afastamento pela diversidade, se a diversidade se caracteriza como um afastamento, é também, né, muito significativo esta sede, ou esta questão, né, o desejo de voltar. Todos nós desejamos voltar, toda criatura deseja voltar, né, a esta sintonia perdida, a esta unidade originária que se perde com o advento da história. Né? Não sei se me fiz claro, né? Mas vou traduzir isto, né? Todos nós temos uma casa originária, né? Todos nós temos uma casa originária, todos nós nascemos numa casa, a casa onde nascemos, né? Lá onde a nossa identidade começou, né? Depois, por mais que nós saiamos de casa, por mais que nós partamos e vamos viajar, e aí está a diversidade, aí está a experiência da história, nestas viagens, nesses afastamentos, nós vamos guardar a saudade do lar paterno, né? Desse lar originário, e nós vamos sentir vontade de voltar. A experiência do voltar à unidade é fundamentalmente uma experiência mística. É isso que nós queremos entender como experiência mística. O que é a mística, portanto, né? A mística é esse exercício de volta, né? Esse exercício de recuperação, esse exercício de busca daquilo que se perdeu, né? Disso que nos marca como criaturas diversas, né? Então, esse desejo de voltar, toda mística é um retorno, né? Toda mística é um retorno, seja ela uma mística filosófica, seja ela uma mística teológica, toda mística é um exercício de retorno, né? Usemos aqui também a imagem do rio, né? Todo rio tem uma fonte originária, todo rio nasce em algum lugar. Mas uma vez nascendo,
este rio está destinado a ir em direção à sua foz, né? Ir em direção ao mar, né? Destino de todos os rios, né? Destino de todos os rios, né? Então, todos os rios estão destinados a ir para o mar, né? E quanto mais este rio sai da fonte, mais diverso ele vai ficando, né? Ele vai carregando, ele vai armando uma espécie de margem, ele vai carregando coisas com ele, né? E ele vai no fluxo da existência, né? Este é o fluxo da existência. Ninguém é capaz de cercear esse fluxo da existência. Nós não somos capazes de segurar o fluxo da existência, né? Assim como você, quando decide sair de casa, você vai em viagem, o rio também, ele vai em direção ao mar, né? O rio não volta com facilidade, né? A menos que você mude o curso dele, né? Mas vejam, né, que o rio, na sua foz, guarda uma intimidade com a sua nascente, né? Todo viajante guarda uma intimidade com a sua casa paterna. Toda a criatura guarda uma intimidade com a sua origem, né? Com o seu estado originário, né? E aí nós temos, portanto, esse desenho da experiência mística. Toda mística, seja ela mística filosófica, seja ela uma mística teológica, ou de outra qualquer natureza, é uma mística do retorno. É um exercício de retorno. Retorno a quê? Retorno a fontes, né? Retorno a fontes. Isto é o relato que você encontra desde os místicos contemporâneos, os mais contemporâneos, a perder-se aí na história do relato místico, seja ele de natureza filosófica, seja teológica. Eu não vou entrar nas outras místicas porque não tenho competência, né? Vou ficar aqui na minha limitação com a mística filosófica e com a mística teológica, tá? Então, toda a mística, todo exercício místico é exercício de retorno. Mas lembre-se, para que nós retornemos, é preciso sair. E a gente se pergunta, sair da onde? Sair da onde? Né? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. De onde viemos? Né? De onde viemos? Né? E para onde queremos retornar? Né? Por mais que estejamos destinados a ir, né? A caminhar. Né? Estamos destinados a caminhar. O mundo está destinado à sua diversidade depois da criação. Né? A viagem está destinada à diversidade dos olhares. Né? O rio está destinado à diversidade de suas margens. Todos nós estamos destinados à diversidade. Ninguém pode mudar isto. Né? Então, aqui tomem cuidado, né? Porque fazer a mística não significa abandonar o mundo. Não significa abandonar o mundo. Não pense assim que você vai fechar os olhos, né? E agora eu vou fazer aí uma viagem, vou... Não, a mística, ela é mística porque ela oportuniza a espécie do retorno, mas na própria condição da historicidade, né? Na própria condição da historicidade. Né? Uma Teresa de Ávila é mística, não abandonando o seu tempo. Né? Uma Teresa de Calcutá é mística, não abandonando o seu tempo. Um Tomás de Aquino é místico, não abandonando o seu tempo. Um Agostinho é místico, não abandonando o seu tempo. Né? Os monges orientais são místicos, não abandonando o seu tempo. Claro? Então, não saiam por aí com experiências aleluiáticas, né? De levitações, agora eu vou sair do mundo, né? Para poder fazer aí a minha experiência mística. Não, experiência mística se faz dentro da própria história. Isto é muito significativo, isto é muito decisivo, né? Essa experiência de fazer o retorno, mas não abdicando do próprio fluxo da existência, ok? E o relato mais interessante que nós temos desse desejo de retorno está também na menção que fiz no encontro passado da Torre de Babel. Né? Se o Éden nos proporcionou a saída, né? Veja, Deus, né? Lá com as suas criaturas, no Éden primitivo, não havia necessidade, não haviam problemas, não havia dor, não havia sofrimento, estávamos nesta beatífica contemplação da unidade, concordam? Todas as criaturas, né, estavam na beatífica
contemplação da unidade. Com o afastamento, né, os nossos olhos meio que ficaram doentes, né, meio que ficaram limitados para enxergar esta unidade primitiva. Os nossos olhos, eles não conseguem olhar mais para isso, né, como a imagem platônica que nós vamos trabalhar hoje do sol, né, que cega aquele que sai da caverna, né? O sol cega aquele que sai da caverna. E aí você não consegue contemplar esta visão primitiva, né? A imagem, né, portanto, da Torre de Babel, ela é bem significativa para mostrar o desejo que os homens tiveram de voltar ao Criador, né? Não é isso que é o relato lá? Estavam lá os homens, né? Aqui uma simplificação, evidentemente, e eles decidiram fazer uma torre para voltar a Deus, para ir até o céu. Olha que interessante, né? Os homens querem retornar, querem voltar. Voltar a quê? Voltar a esta unidade perdida. E eles começam a fazer uma torre, e a torre começa a subir muito rapidamente, né? Muito rapidamente a torre começa a subir, e eles estão prestes, né, a retomar isto, retomar essa contemplação. E aí, né, vem um elemento, Deus confunde a língua dos homens, né? Essa confusão das línguas, e isso é muito significativo, gente, essa imagem, né? O Havelock escreveu um livro belíssimo, né? Quando a musa aprende a falar, não é? Essa imagem da confusão das línguas, ela de novo lembra a diversidade, né? A diversidade. Então, na confusão das línguas, se torna difícil o retorno, a torre para, né? Não é possível esse retorno, né? Em linha reta em direção à unidade originária que havia sido perdida, né? E aí nós temos, né, a imagem desse desejo do retorno. A Torre de Babel é uma imagem, eu não fico olhando sempre para esses relatos tristes que fazem da torre, né, do homem pretensioso, eu olho simplesmente essa tentativa que o homem fez, né, de retornar, evidentemente, à sua unidade originária, né? Não sei se me fiz entender, né, mas é um esquema que está presente em todos os relatos místicos que nós conhecemos, né? Então, aqui está o esqueminha, é como se fosse uma estrutura da experiência mística. Há uma confiança de que existe uma unidade originária, existe este afastamento, o afastamento, ele se dissolve, né? Ou ele nos dissolve enquanto criação na diversidade. A criação na sua diversidade guarda esta intimidade, essa sintonia com a unidade e se propõe, então, aos processos de retorno. Esses processos de retorno, eles caracterizam, portanto, o exercício, né, de experiência de mergulho, de volta, né? De volta para mergulhar na unidade originária, né? Alguns relatos são bem interessantes de experiências místicas deste mergulho, né? Eu sempre faço referência a Teresa de Ávila, né? Os seus êxtases místicos, né? O seu mergulho total, a sua comúnio mística com o Criador. Isso também fica muito presente em João da Cruz, né, os maiores, né? Isso está presente lá em Pseudo Dionísio Areopagita, e assim sucessivamente, né? O relato místico é, portanto, esse exercício de retorno. Está presente também na mística de São Boaventura, né? No Itinerário da Mente para Deus, né? E olha que interessante esse livro de São Boaventura, né? Os franciscanos que estão aqui presentes conhecem muitíssimo bem, e me perdoem se eu falar besteira aqui, vocês são doutores em Boaventura, né? Então, o próprio Boaventura, ele fala de um itinerário da mente para Deus, e é belíssimo os estágios, né? Porque ele começa com os vestígios, com as coisas do mundo, e aí vai subindo, 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 como numa escada, né? Até mergulhar
nesta experiência, né? São Boaventura nos deu o itinerário da mística, do retorno. Também está presente em Teresa de Ávila, quando ela escreve as moradas, os castelos, né? Há um místico contemporâneo que vocês conhecem também muitíssimo bem, chama-se Thomas Merton, né? Thomas Merton escreveu um livro chamado A Montanha dos Sete Patamares, A Piscina de Siloé, e uma série de outros livros que também são relatos de experiência mística, desse retorno à questão da unidade originária perdida, né? Ok, gente? Não sei se me fiz entender, se vocês compreenderam isso, né? Alguma pergunta, algum comentário, me ajudem aí, né? Porque senão fico só eu falando e vocês ficam aí só escutando, né? O objetivo não é tanto isso. Não sei se vocês querem algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Nossa, que silêncio, gente. Então, né, já que vocês, parece-me que não tem comentário, não sei se não tem comentário porque está horrível, né, mas ou porque está muito claro, né? Então, damos um passo seguinte aqui nas nossas preocupações, né? O que tínhamos para hoje, portanto, é a experiência mística entre os gregos. Aqui, a gente deixa um pouquinho a questão religiosa, né? E vai ver como é que essa experiência mística se fez presente primeiro na experiência filosófica dos gregos, né? A experiência filosófica grega, ela precede, em termos de uma experiência mística, a experiência cristã da mística, né? Ou seja, aquilo que os cristãos, os primeiros cristãos vão fazer, experiência mística, ela tem muito a ver com aquilo que os gregos fizeram. É claro, e eu queria que vocês percebessem muitíssimo bem, que a unidade originária dos gregos é uma, e a unidade originária dos cristãos é outra, mas é só isto que muda, gente, é só isto que muda, né? Passar do ser grego para o Deus cristão, esta é a mudança. A unidade originária dos gregos é o ser, enquanto que a unidade originária dos cristãos é Deus, né? E se nós fôssemos lá para as místicas orientais, a unidade originária do budismo, por exemplo, é o nirvana, né? Enfim, né? Por isso que em todas as culturas há aí essa unidade originária, tá? Mas vamos começar pelo grego, né? Lembre-se que os gregos, eles são a base de tudo isso, né? Da experiência mística, como um relato ou como uma experiência de retorno a esta ideia original, a esta idealidade original, né? Bom, existem duas palavras, né? Duas palavras que nos interessam muitíssimo aqui. Dos pré-socráticos, nós temos a noção de arqué, né? Quem já estudou filosofia, quem passou pelos cursos de filosofia, sabe muitíssimo bem o peso desta palavra lá na filosofia dos chamados filósofos pré-socráticos, né? A arqué é a origem, né? E, de alguma forma, todos os filósofos pré-socráticos, eles estão em busca dessa arqué, desta origem, daquilo que está no começo de tudo, né? Se existe significação na filosofia, essa significação, ela se dá pelo exercício que fazem os filósofos, primeiro, né, mais importante de tudo, de postular a existência de uma arqué, de um princípio, de uma origem, né? E depois mostrar como que desta origem as coisas se explicam ou acontecem, né? A partir desta origem, as coisas se explicam e acontecem, e são, e tomam consistência, né? Mas todas as coisas que são, que tomam consistência e que se explicam a partir desta origem, não apesar dela, tá claro? Olha, se explicam a partir da origem e não apesar dela. Todas as coisas, portanto, são o que são dentro desta origem, né? Dentro desta origem, né? A diversidade guarda ecos da unidade,
guardem essa expressão, né? O diverso, no diverso ecoa, né? A unidade. A unidade está em todo o diverso, né? A unidade está em todo o diverso. Os cristãos, posteriormente, vão consagrar a expressão que Deus é tudo em todos, todos em tudo, né? Percebe? Então, essa dimensão é muito significativa. Existe uma arqué, existe uma origem, e esta origem, ela não é uma origem que está lá num começo, apartado, veja bem, isso eu queria deixar bem claro, apartado, sem ligação com aquilo que existe. Não. Tudo que existe, tudo que está aí, está e existe e funciona dentro desta arqué, dentro desta origem, né? Isto é decisivo, tá claro? Então, arqué, esse conceito pré-socrático, ele é o conceito que antecede o conceito Platão de metafísica, né? E não há mística sem metafísica, gente, né? A metafísica também não é uma palavra aí que a gente precisa olhar um pouquinho, né? O que é essa expressão tá física dos gregos, né? Ou seja, aquilo que se coloca para além do físico, né? Aquilo que está para além do físico, né? Então, aquilo que é metafísico, né? Mas aquilo que é metafísico não está fora de uma sintonia com o físico, percebem? Né? Está sobre, mas não está apesar dele, né? Está aí nesta relação. Já vamos ver como é que isso vai funcionar lá no Platão, né? No chamado Divino Platão, tá? Ok? Então, essas duas palavrinhas são decisivas para uma experiência mística, né? A arqué nos sugere essa existência de uma identidade originária, né? Há uma origem, existe uma origem, né? E a metafísica nos fala desta possibilidade de transcendência, né? Desta possibilidade de transcendência, né? A palavra transcender, né? A palavra transcender, ir para além, sair de, ir para além, né? Transcender. Transcender esta diversidade e mergulhar no quê? E mergulhar nesta unidade que é a arqué. Ok? Ficou claro para você essas duas palavrinhas? Sem estas duas palavras, nós não temos como compreender o que vem depois, né? Mesmo os místicos cristãos, eu diria aí, que me agrada bastante, por exemplo, a experiência mística de Santo Agostinho, não é? Agostinho tem isso, né? Quando ele, em Confissões, não é? Em Confissões, diz, né, que o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus, né? Essa expressão de Agostinho, veja como ela é ilustrativa, né? Fizeste-nos para vós, bom, fizeste-nos, né? Então, vamos olhar a expressão deste verbo. A unidade, Deus nos fez para Ele, né? E cá estamos na diversidade, cá estamos neste mundo, né? Cá estamos nessas experiências plurais da existência, nessas experiências históricas da existência. E Santo Agostinho está inserido nessa experiência histórica da existência. Mas o coração desta existência está inquieto, enquanto não retorna para um repouso nesta unidade originária, nesta unidade básica, nesta unidade primitiva, né? Talvez esta frase, esta evocação, este lamento, né, de Agostinho, que é um lamento imperativo de Agostinho, né, que o coração da criatura está inquieto, enquanto não repousa no próprio Criador, né? E aí nós temos, portanto, a tradução, né, da arqué e também da metafísica, né? Agostinho é o mais platônico, é o mais grego de todos os padres dos 6 primeiros séculos, né? E ele carrega muito isso consigo, né? Ele carrega a ideia da origem, e aqui é claro que a origem agostiniana não é mais
o simples ser grego, né? A ideia grega, mas é o Deus, né? O Deus que não é também só o Deus do Antigo Testamento, né? Mas é um Deus encarnado na história. E essa história, essa realidade também é muito significativa, né? Porque a própria unidade que é Deus entrou na diversidade, já viram? O que é o Cristo? O que é a kenosis? O que é o rebaixamento, né? Essa expressão eu acho muito bonita e muito profunda e rica de significados, né? A kenosis não é outra coisa, né, senão uma mística invertida. O próprio Criador experimenta a diversidade. O próprio Criador vem aqui, né? O próprio Criador vem experimentar o diverso, vem experimentar os significados do afastamento, né? E isso está muito claro no grito do Cristo no Getsemane: por que me abandonastes, não é? Está muito, muito claro, é muito significativo. Por que me abandonastes, né? Esse grito do Cristo no Getsemane, ele é ilustrativo disso, né? E aí, então, depois, o retorno dele, né? Há um belíssimo sermão, né? O sermão do retorno, relatado no Evangelho de João, né? Acho que, se não me engano, no capítulo, se não me engano, capítulo 15, não me peço, porque eu já fiquei velho e já esqueci essas coisas, né? Mas o retorno, o discurso sacerdotal, né, do Cristo, né, o chamado discurso sacerdotal do Cristo, né, em que ele diz que eu e o Pai somos um, né? E essa questão toda está muito bem retratada aí, né? Bom, eu estou fazendo essas indas e vindas, né, para que a gente vá podendo ver tornado prático esses conceitos, para dizer assim, bom, você está falando de umas coisas que eu não tenho acesso, né? Mas que estava lá nos gregos, só os filósofos sabem. Jéssica, pode falar. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Na aula passada, a gente falou sobre as características da mística e a gente trabalhou com aquela ideia da morte. Então, eu queria saber que sempre a criatura retorna ao Criador, à unidade originária pela morte, ou há outras formas dela retornar pela unidade originária? Isto, você faz uma belíssima pergunta, obrigado por ela, eu acho que ela é ilustrativa. A morte é um fator decisivo. Agora, você também tem que olhar que morte não significa simplesmente uma morte física, uma morte biológica, né? A morte é todo o processo de renúncia. Toda renúncia é uma morte. Todo renunciar é um morrer para alguma coisa. Então, esse morrer para alguma coisa, ele é bastante ilustrativo disso também, né? Há uma passagem da apologia de Sócrates, né? Quando Sócrates está lá no final da sua vida, tomou cicuta, ele fala, bom, agora está na hora de a gente fazer, cada um seguir sua vida. Eu para a vida, né? E vocês para o continuar da própria existência aí. Mas sim, a morte ela é decisiva. E Platão mesmo, no seu itinerário místico, ele coloca que existem dois tipos de morte, né? A morte diária, essa morte do dia a dia, né? E depois a morte definitiva, quando então existe o mergulho final, né? O mergulho final do diverso no uno, da criatura na unidade, né? A morte é um exercício diário de experimentação do mergulho em Deus. Eu estou usando aqui Deus, né? Porque talvez a gente tenha mais facilidade aqui, mas também se tiver alguém que não é católico, não é cristão aqui, a experiência vale também para a questão religiosa ou vale também para a questão política, né? Ok? Então, esse mergulho do diverso no original. Se não tem esse limite que é marcado pela morte, mas eu digo aqui, morrer não é simplesmente morrer física e biologicamente, né? Morrer é todo ato de renúncia de alguma coisa, tá? E essas renúncias, elas vão nos preparando, né? Nesse exercício, nesse itinerário de retorno, tá? Não sei se respondi, Jéssica, isso, mas se não tem morte, não tem retorno, né? Os grandes místicos nos contemplam com essa indicação. Morrer para o mundo, morrer para a vida, morrer para o prazer, morrer para as coisas, morrer para isso, morrer para aquilo, né? A gente fala
muito de certas renúncias, dos exercícios espirituais, por exemplo, do jejum, da penitência, né? Tem muitos místicos que entraram em processos místicos com, por exemplo, jejuns, né? Penitências, essas coisas todas, permitirem que o corpo adquira essa transcendência, né? A gente vê também isso muito na mística oriental. Os monges tibetanos, por exemplo, quando submetidos a um processo assim de meditação profunda, não almoçam, não comem, né? Eles entram num processo quase que de catarse. Essa palavra é uma palavra muito interessante para a mística, né? A catarse, né? Que deixa de lado toda e qualquer necessidade para poder mergulhar na unidade fundamental que se tem. Não sei se eu respondi, Jéssica. Respondeu sim, foi mais tangível entender as características, assim. Obrigada. Ok. Então, aqui, né, a gente vai entrar um pouquinho nessa experiência mística. O grego, portanto, tem essas duas palavras, arché, né? Todo o pensador pré-socrático, eles são os criadores disso, eles que começaram com isso, né? Eles iniciam essa ideia de que existe, portanto, essa origem, né? E Platão vai trabalhar especificamente com a noção de metafísica. Platão é o criador da metafísica no Ocidente, tá? E o que é essa metafísica? Essa metafísica é o itinerário de retorno, né? É o itinerário de retorno, certo? Bom, para que isso aconteça, a gente tem que lembrar desse esqueminha aqui, ó, né? Então, se vocês no encontro de hoje não lembrar de nada do que eu falar, mas tem que lembrar disso, ó, né? Aquilo que nós falamos está posto aí, ó. Existe uma origem, certo? Existe um distanciamento da origem e existe a recuperação da origem, tá? Esse daí é decisivo. Agora, por favor, não saiam por aí levitando pelos cantos, tá? Não pensem que fazer uma experiência mística significa sair do mundo. É sim, né, na linguagem, um sair do mundo, mas é um sair estando no mundo, tá claro? Eu gosto muito das místicas contemporâneas, né, dos místicos contemporâneos. Eu gosto, por exemplo, da mística de Teresa de Calcutá, né? Quem leu um pouco a vida, a biografia, a experiência de Teresa de Calcutá, é uma mulher de uma mística profunda, mas só tem mística de Teresa de Calcutá na profunda inserção do olhar do pobre, né? A mística de Simone Weil, a mística do sofrimento, a mística de Edith Stein, da empatia, do encontro do outro, né? E assim sucessivamente, tá? Então, não pensem que a gente vai ter um canal direto com Deus daqui para frente, não, né? Nem o Papa, que é o seu representante aqui mais direto, tem essa coisa. Não se chega a essa unidade renunciando definitivamente, saindo da diversidade. A mística, ela tem a sua expressão no mundo, gente, né? É com coisas do mundo que você faz esse exercício, tá? Então, essa recuperação da origem é que é a experiência mística. É claro, e aqui é uma coisa que eu também não tenho tempo para trabalhar com você, tem simplificar mais, essa recuperação da origem, ela é sempre, sempre, sempre uma recuperação via simbólica, tá claro? É via simbólico, né? Por isso que os símbolos são muito importantes nessa recuperação, né? A mística acontece a partir de algum elemento do próprio mundo, um pôr do sol, né? Ele provoca êxtase, uma belíssima música provoca êxtase, um gesto de caridade provoca êxtase, concordam? Né? Então, estas coisas são muito decisivas. A recuperação da origem, ela é uma recuperação que se faz a partir dos simbólicos do mundo, né? Dos simbólicos do mundo. Na aula passada, eu falei, por exemplo, que São Paulo da Cruz, né, fundador dos padres passionistas, andando pelos caminhos, ele batia nas plantas com flores e dizia: parem de falar de Deus, parem de falar da unidade, né? É uma experiência bem interessante, porque o mundo oferece aquilo que São Boaventura chama de vestígios, né? O mundo é imago Dei, né? O mundo tem os vestígios, as pegadas de Deus, e nessas pegadas é que você encontra
o caminho para o retorno, para a recuperação da origem, né? Muito interessante isso. Vamos lá, então, aqui, né? Vamos ver se a gente consegue... Professor, sim? dentro Diga, Ju. dessa proposta de retorno, Aham, onde se enquadraria a nossa experiência católicos, né, na aham, Eucaristia, aham, nessa questão do retorno à origem, né? Já que a gente entra em aham, comunhão real com Cristo na Eucaristia uhum. e que ela não é apenas um símbolo, né? Mas a presença real, nós cremos, né, Uhum, de Jesus Cristo. Onde que uhum, se enquadra a Eucaristia no processo de mística? Ou não tem uhum. nada a ver? Perfeito, uma excelente pergunta. Eu acho que você tem aí um material bem significativo para a gente poder refletir, né? Bom, é, não necessariamente, e aqui eu estou falando assim pelos relatos místicos, né? Não necessariamente a participação na Eucaristia provoca uma experiência mística. Em alguns casos, sim, nós temos relatos, por exemplo, de alguns místicos, né, que diante da Eucaristia, né, eu acho que muito próximo da gente, aí o Padre Pio, né, Padre Pio de Pietrelcina e outros aí que têm experiências místicas diante da Eucaristia ou na Eucaristia, né? A Eucaristia, sim, é um elemento decisivo para o processo, mas não mais ou não menos de que outras realidades, percebe? Uma presença, por exemplo, da espiritualidade mariana, Maria, né? Uma veneração a Maria pode me levar a isso, né? Porque o que eu digo, Juliana, é assim, ó, nós celebramos muitas Eucaristias, e às vezes maquinalmente, né? Às vezes a gente vai e participa da missa e vê lá as coisas, ou nem sabe muito ao certo, né? Mas ela é uma instância, sim, de produção dessa experiência mística, mas não necessariamente, né? Não necessariamente, é claro, né? Acho que nem os padres, eu fico imaginando assim, eu fico sempre pensando na grandeza da celebração, que é um comentário à parte, tá? Não faz parte do curso, depois se deletam isso, eu vou apagar, né? Às vezes eu penso, eu vejo algumas missas sendo celebradas, que os padres celebram aquilo como se fosse um rito a mais, não é assim? Mas aquilo ali, se pensado no mistério que está envolvido naquilo, deveria provocar necessariamente um êxtase místico significativo, né? Mas às vezes eu vejo meus amigos padres falando assim, nossa, no domingo, hoje eu rezei 9 missas, né? Bom, são 9 missas, concorda? Mas nenhuma delas fez um efeito assim, né, de experiência mística, porque essa intimidade, né? A intimidade que a Eucaristia às vezes nos falta, essa intimidade nos falta ao alcance do mistério, né, do mergulho nesse mistério eucarístico, concorda? Né? Então, isso é muito significativo, Juliana, né? Entendi. Tá? Obrigada, Eu acho que a professor. Eucaristia é um espaço interessante, mas ele não é o único espaço, né? E eu vejo, por exemplo, é, às vezes alguém dizendo que, né, o trabalho também é isto, né? As nossas mães aí que lutam, né? Às vezes tem transcendências místicas com o próprio trabalho né? Mas sim, a mística, a Eucaristia é um elemento importante, mas olha, alcançar esse mistério não é fácil, sabe? É que nós compreendemos muito mais com a razão do que com o coração a Eucaristia. A gente compreende muito mais com a razão, né, do que com o coração. E aí a gente fica em dívida sempre, né? Se nós fôssemos para uma celebração eucarística com o coração e não muito com a razão, a gente teria mais possibilidades, né? Com afeto, né? Com Uhum. afeto, tá? Bom, Obrigada, não professor. sei, também é um campo assim espinhoso, né? Acho que, não sei se, eu não vou lembrar direito, mas me parece que São Roberto Bellarmino, né? Acho que São Roberto Bellarmino, sim, que é o grande místico da Eucaristia. Agora eu vou ficar devendo para você, Juliana, isso, mas
Me parece que Roberto Bellarmino tem isso, sim, da experiência mística com a Eucaristia. Tá? Obrigada, professor. Ok. Então, vamos lá, né? Vamos pegar um pouquinho este mundo grego, né? O mundo grego, né? Bem, toda a experiência filosófica dos gregos, ela começa não com a filosofia, mas começa com o relato de Hesíodo e Homero. Vocês sabem disso, né? A certidão de nascimento da civilização ocidental, ela está na poesia de Homero e Hesíodo, né? Não é na filosofia de Platão, Aristóteles. Repito aqui, a certidão de nascimento da civilização ocidental está situada na poesia de Homero e Hesíodo, né? Principalmente, no nosso caso da mística, na Teogonia de Hesíodo, né? Acho que vocês sabem que nesta obra, Hesíodo faz um relato, né? Um relato da genealogia dos deuses e, consequentemente, da genealogia do mundo, né? Acho que vocês têm noção desta obra. Não sei quantos de vocês já leram, né? E é uma obra para se ler antes de morrer, tá? Eu diria que antes de morrer todo mundo deveria ler a Teogonia, né? Porque ela é um relato desta genealogia dos deuses gregos e, como consequência, do próprio mundo, né? E lá em Hesíodo, né? Hesíodo tem essa expressão que no princípio, né? Ou a arqué principal, a origem de tudo, não é o caos, é o vazio. E aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque quando a gente fala vazio, primeiro a gente fala de caos, né? O que a palavra caos sugere para a gente? É muito errado falar caos, bagunça, né, gente? Caos não é bagunça, né? O caos é este vazio da ambivalência. Eu procurei colocar aqui, ó, é o vazio da ambivalência. Ele é um tudo, aliás, ele é um nada que é um tudo, e é um tudo que é um nada. Olha que interessante isso para a mística, gente. O caos relatado na Teogonia, este caos primordial, este vazio primordial, ele é um nada que é um tudo, porque tudo está nesse nada, né? E é um tudo que é um nada, né? Então, aí está bem marcada essa noção da unidade e da diversidade. É um nada que é tudo, e é um tudo que é um nada, né? E isto vai estar sempre na linguagem dos místicos, né? Este nada que sou eu. Teresa de Ávila fala muito esse nada que sou eu, né? E diante da grandeza de Deus, né? Então, todos os seres, diz Hesíodo, eles vêm de um vazio da ambivalência. Hesíodo diz que no princípio era o caos, né? O primeiro de tudo tinha o caos. Esse caos não é o nada ontológico, não é um nada vazio, né? O vazio não é o não ser, né? Ele é aquilo que é, porque tudo aquilo que é está nele. Tudo aquilo que é diverso está nele. Portanto, ele não é nada que possa ser identificado. Ele não é nada que pode ser identificado, né? E eu chamo bem a atenção que depois, na aula que vem, nós vamos ver o Pseudo-Dionísio Areopagita, né? Na impossibilidade de nomear Deus, né? Ou então, desta passagem que nós retiramos de quando Moisés pergunta a Deus quem ele é para que eles possam fazer uma imagem dele. E Deus, né, se autodefine como sendo aquele que é. Aquele que é, né? Eu sou, e dizer eu sou aquele que sou, significa dizer que ele carrega consigo o passado, aquele que era, e também o futuro, aquele que será. Então, ele é no tempo, né? Nele todas as coisas são, né? Então, esse caos primordial, ele não é a ausência de alguma coisa, ele não é o vazio de alguma coisa, ele é o tudo, né? Ele é um nada que contém tudo e é um tudo que contém um nada, né? Isso é muito significativo, porque a diversidade só é diversa porque partilha da unidade
E a unidade, essa unidade é porque tem a diversidade nela, né? Tem a diversidade nela. A expressão que Homero usa, né, em grego, é toimen prostatis kaus genet, né? Então, para dizer assim que não é o vazio que está lá, mas é esta realidade originária, né? No relato do Gênesis também faz-se referência a este caos primitivo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então havia alguma coisa, não era um nada que estava lá, né? O Espírito pairava sobre, né? Isso é muito significativo, essa unidade originária, essa arqué primitiva. Bom, os seres, portanto, na concepção grega, ou tudo aquilo que existe, recebe sua forma por um processo de divisão, né? Por um processo de divisão. Então, desta unidade originária, saem, né, ou nascem todas as coisas, né? O processo de divisão vai fazendo com que as coisas vão surgindo, todas as coisas surgem desta unidade, que é o tudo do nada e o nada do tudo, né? Acho uma expressão bonita que os gregos usam, né? O pacto de finitude. No princípio, há o infinito, e o infinito gera o finito, né? O infinito gera o finito, né? E esse finito clama novamente pelo infinito. Por isso que nós guardamos, gente, por menos cristãos, por menos religiosos que somos, nós guardamos uma saudade de algo que nós não sabemos o que é. A saudade da transcendência. Não é uma coisa que nós desenvolvemos, é uma coisa que está em nós, isso é uma convicção minha, né? Que eu fui construindo com o tempo, né? Grita em nós uma espécie de sede, uma espécie de vontade, uma espécie de transcendência, um desejo de transcendência está em nós. Nós nunca estamos satisfeitos, né? Nós não estamos satisfeitos, né? Porque dorme em nós esta marca do finito, né? E aí São Tomás de Aquino é belíssimo, né? O finito quer se completar no infinito, né? Vejam que o parto da finitude, olha que expressão bonita, né? O infinito fez o parto da finitude. O finito nasceu do infinito, né? E tudo que é finito guarda esta sintonia, guarda esta sede. A palavra que eu uso bem é isto, né? A palavra é sede do infinito. Dormita em nós a sede do infinito, né? Vejam que esta necessidade de unidade, ela é buscada sempre. Vocês sabem, acho que eu fiz uma referência na aula passada, e quem teve aula comigo, eu já mostrei isso, né? O relato de Hesíodo para o nascimento de Eros. Eros é um deus grego, né? Que personifica o amor, já viram? Né? Eros, e quem são os pais de Eros? Né? Veja que interessante isso. Os pais de Eros, a mãe de Eros é a deusa Penia, né? A deusa Penia. E Penia, em grego, é a pobreza, a indigência. Né? Olha que interessante, a mãe do deus Eros, no relato de Hesíodo, é a pobreza, é a indigência, é a penia. Aí, a palavra penia deu no português a palavra pena. A palavra não pena de galinha, mas pena de sofrimento, já viram? Né? Certo? A pena, né? A Juliana que trabalha com direito penal, aí sabe, né? Direito penal. Penal vem da onde? Não é do penal que a gente carregava a caneta quando a gente ia para a escola, quando era criança, né? Vem da deusa Penia, em grego, né? E quem é a deusa Penia? É a pobreza, é a indigência, né? E quem é o pai de Eros? O pai de Eros é Poros. Poros é o desespero, né? Poros é o deus desespero, é o deus recurso, né? É o deus do recurso, da inquietação, já viram? Né? O deus da inquietação, aquele que não está satisfeito nunca, né? Então, o Hesíodo relata dizendo que Zeus deu uma festa no Olimpo, convidou todos os deuses, né?
E Penia e Poros também foram convidados. Mas quando Penia foi entrar na festa, ela não pôde entrar porque ela não tinha roupas adequadas, né? Imagine uma deusa que não tem roupas adequadas porque é pobre, né? Ela personifica a indigência e a pobreza. Então, ela ficou fora da festa dos deuses. Poros entra, né? O desespero, o recurso entra na festa, encontra com Dionísio, com Baco, né? Com Dionísio na mitologia grega. Dionísio é o deus da alegria e do vinho. Imagina o desespero, né? Vendo, bebe todas, né? O desespero. Aí a palavra poros, né? Fica de porre em português, já viram? A pessoa ficou de porre, né? Ficou de porre porque em referência ao deus Poros, né? E daí, Poros, lá para as tantas, bêbado, né? Vai dar uma volta no jardim, vê a Penia lá largada, ele dorme lá, né? E a Penia deita-se com ele, aliás, o Poros sai da festa, deita no jardim e adormece bêbado. E a Penia vai lá, né? E faz mal a ele, né? E concebe um filho dele. E o filho que nasce é o amor. E o que é o amor que nasce? Quem é Eros? O que o Eros herda da mãe? Eros herda a pobreza, a indigência. O amor nunca tem o suficiente, já viram? Se vocês já amaram, sabe disso, né? O amor é sempre indigente, o amor é sempre pobre. Quem ama nunca tem o suficiente. Quem ama está sempre na expectativa de que algo a mais aconteça. O amor é carente, o amor é pobre. Né? Olha que imagem bonita disso, né? O amor quer sempre se completar. E herdou do pai o quê? Herdou do pai o recurso, o desespero, né? Quem ama está sempre na iminência de perder, está sempre na iminência de não ter o que tem, de deixar de ter o que tem, né? E isso mostra para a gente, no relato mitológico de Hesíodo, essa expressão, né? Por isso que o amor será sempre o patrocinador da própria busca. O amor será sempre o patrocinador da busca, né? Quem busca? Bom, busca aquele que não tem. Aquele que sente falta é que busca. Aquele que já tem não tem que buscar nada, já viram? Né? Aquele que já tem não tem que buscar nada, ele já tem, está completo já. Né? Quem é que tem que buscar? Tem que buscar aquele que não tem nada, aquele que está vazio, esse tem que buscar. O amor é carente, o amor é necessitado, né? Quem ama nunca tem o suficiente, gente. Né? O amor não é uma coisa que se baste, o amor patrocina a vida nesse sentido, porque o carente, né? O amado quer estar junto com o amante. Percebe? E aí a gente vai lá no Antigo Testamento e vê o Cântico dos Cânticos, já viram? E houve, na literatura de Santa Teresa de Ávila, esta imagem do casamento, né? Do casamento da esposa com o esposo. Percebem? Esses temas literários, eles estão sempre na literatura mística, né? A carência, o afeto, né? Leiam, hoje, antes de dormir, o poema da Noite Escura de São João da Cruz, não é? E percebam este relato da carência, né? A carência, o amor é carente. Por quê? Porque o finito guarda o infinito. Ele tem sede do infinito, né? E isso está lá na literatura grega, né? Está lá na literatura dos pré-socráticos, né? O que são os seres criados? O que é a diversidade? A diversidade é a finitude. E o que é esta finitude? Né? É o reconhecimento da própria carência, né? Tá? A ignorância é o oitavo sacramento, é o que leva mais gente para o céu, né? Tem mais gente no céu por ignorância do que pelos sacramentos, os 7 sacramentos, né? Eu não sei, eu quero saber, eu busco, eu experimento, né? Diga, Luiz. Consegue me ouvir, professor? Sim, consigo perfeitamente. Isso que o senhor falou me fez lembrar até a passagem do Cântico dos Cânticos, que o amor é forte como a morte, que lembra um pouco aquilo que a colega falou um pouco mais cedo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o amor também, né? A colega depois falou da relação com a comunhão. O amor, por exemplo, entre casais, que você tem, por exemplo, um marido que ama a sua esposa, que diz, eu te amo, não, aquela coisa que
não se sabe explicar, não sabe, mas sabe que existe, sabe que sente. O amor também pode proporciona experiências místicas dessa maneira, não necessariamente no âmbito religioso, mas dessa forma entre um casal, assim como Sim. você veio falando até agora. Perfeito, é uma pergunta muito interessante. Obrigado por ter perguntado, né? É claro que quando você vai lá nos gregos, você vai ver que o eros é um tipo de amor, né? É o amor carnal, é o amor carne, né? E é por aí que começa a experiência mística. A experiência mística não acontece fora do corpo, gente. Não abandonem o corpo, né? O corpo é a sede da experiência primeira do amor, né? O afeto da mãe para com o bebê, tudo isso é corpo, em primeiro lugar. Depois, os gregos transcendem a noção de amor erótico na noção de filia, né? O amor filia, o amor do amigo, né? O amor do amigo, né? Então, o amigo, ele ama o amigo sem precisar do corpo dele especificamente. E, finalmente, os gregos desenvolvem a noção do amor ágape. O que é o amor ágape? Este amor é o amor místico propriamente dito, é o amor da doação propriamente dita, né? Então, quando você fala, por exemplo, você faz referência aos casais, o que nós assistimos no mundo de hoje é muito amor erótico, né? Dificilmente você tem uma transcendência para o amor filia e muito menos ainda para o amor ágape. Não que isso não aconteça, né? Mas o amor ágape é o amor da transcendência propriamente dito, né? E sim, sem corpo não há transcendência, sem corpo não há transcendência. Por isso que, vejam, eu não vou entrar aqui também nessa imagem mitológica da separação dos seres, né? No princípio havia um ser único, daí ele foi dividido, foi cindido em duas partes, né, o andrógeno, né, e aí o homem e a mulher, um busca complementar o outro, e assim sucessivamente, né. E no próprio relato lá de São Paulo, os dois deixarão seus pais e formarão uma só carne. Veja que uma só carne, essa confluência, né, é um retorno também à origem, né. É um capítulo interessante este, Luiz, mas a gente precisaria de mais tempo para trabalhar, né? O que eu quero mostrar, evidentemente, a tua pergunta caminha nesse sentido, é justamente essa questão do retorno pelo processo de carência. Por que nós retornamos? Porque carecemos, porque temos carência, né? A mística é um reconhecimento da carência. A mística é um reconhecimento da finitude, do que você não tem. Se você é autossuficiente, você jamais terá experiência mística. A mística começa com o reconhecimento da tua carência, da tua pequenez, da tua dependência, né? Da tua insuficiência. É uma insuficiência que nós carregamos, tá? E essa insuficiência nos abre, então, na busca. E quem nos patrocina nessa busca? É o desejo de ter. E o desejo de ter é amor. O amor é o desejo de ter. Né? Não sei se respondi aí, ou pelo menos criei uma expectativa de resposta. Muito obrigado. Uhum. Bom, onde é que está aqui a coisa que não vai para frente? Bom, voltando aqui, né? Então, os seres todos recebem sua forma pela divisão, né? O relato mítico dos gregos vai mostrar que houve inicialmente uma separação inicial do céu e da terra, né? Mais tarde, o capítulo vai ser a separação de sujeito e objeto, tá claro? Se você vai lá na filosofia cartesiana, vai ver a separação de sujeito e objeto, né? E a gente vai depois mostrar que, em documentos, por exemplo, como o Laudato Si, do Papa Francisco, né? Insiste muito nessa simbiose necessária entre céu e terra. Não dá para insistir nesse reducionismo cartesiano, nessa separação cartesiana, né, que o mundo está acostumado. Se você não vê a coisa integrada, né, se você não vê a coisa integrada, se você não consegue ver o diverso no uno, você não consegue ter esse caminho, essa escada, né, de contemplação. Tá claro? Né? E aí os gregos chegam à conclusão, né, de que a filosofia se alimenta da necessidade de reunificar o que foi dividido. Toda a filosofia grega é isto. A filosofia se alimenta da necessidade de reunificar o que foi dividido.
né? Isso é muito significativo. O que fazem os filósofos gregos? Os outros não, nós eu não vou falar porque nós somos todos uns à toa, né? Mas os filósofos gregos, eles estão com isso, eles têm consciência da arqué, têm consciência dessa divisão, que os seres foram criados pela divisão, né? Nesse parto da finitude, e que, de alguma forma, nós temos que recuperar esta individualidade primitiva com o exercício da razão, né? E a razão aqui termina em si mesma. Depois nós vamos ver que autores cristãos vão colocar não uma função dicotômica do homem, corpo e alma, mas vão colocar corpo, alma e espírito, né? Então, esse espírito que faria, evidentemente, esta recomposição do diverso no uno, né? Então, olha lá, ó, recuperar uma origem não pensada como dualidade. Tudo o que foi separado volta a encontrar-se. Essa é a tônica da filosofia grega. Tudo o que foi separado, né, volta a encontrar-se. Vejam, esta frase eu queria que vocês pensassem um pouquinho no significado dela. Tudo o que foi separado. Bom, se foi separado, no começo não estava separado, né? Para ser separado, no começo não podia estar separado, né? Então, tudo o que foi separado volta a encontrar-se, né? E isto é a tônica da filosofia e da experiência grega, né? De filosofia em busca de uma unidade. Que buscam os gregos? Eles buscam a unidade da razão, a unidade do logos, né? Não sei se me fiz claro, né? Então, resumindo toda a dinâmica da filosofia grega, tem estes pressupostos como base. Alguém perguntou? Tá bom. Bem, os gregos, eles vão fazer uma coisa que é importante a gente frisar aqui. Há duas instâncias entre os gregos, a instância do ser e a instância do logos. O ser é a unidade originária, e o logos é a descrição desta unidade originária. O ser precede o logos na filosofia grega. Um belíssimo autor contemporâneo, embora eu não goste dele, é Martin Heidegger. Heidegger se faz, no começo da metafísica, a seguinte pergunta, né? De que modo, né, ou por que nos gregos o ser se separou do logos? O que levou o ser a separar do logos? E os gregos ficaram depois na filosofia com a parte do logos, com a parte descritiva, e perderam o quê? E perderam a intimidade com o ser, né? Os gregos ficaram na descrição, na conversa, na tentativa de formular a existência do mundo, né? Lembrando que tinham um ser, mas deslocados do próprio ser, né? Então, essa separação se processa, e os gregos querem saber como se processa essa separação, né? Como se processa essa separação, né? E, antes de ter uma teoria do mundo, existe uma genealogia do mundo, tá claro? O logos é teoria do mundo, né? E a unidade pressupõe uma genealogia do mundo, né? Nós temos que partir desta unidade originária para poder discursar sobre ela. Vejam, isso não queria que ficasse uma coisa tão distante da gente, concordam? Para que eu possa falar de uma coisa, essa coisa tem que existir. Mesmo que não seja uma coisa concreta, uma coisa abstrata, um sonho, né? Para que eu possa discursar, para que eu possa ter um logos, essa coisa tem que existir, né? E às vezes aí entra um pouco do nosso ceticismo, mas não existe essa unidade. Bom, né? Aí entra aí assim a coisa, porque para que eu possa discursar, ela tem que existir. E para que eu possa retornar, o começo tem que existir, né? Se eu quero, por exemplo, voltar à fonte do rio, eu tenho que navegar contra a correnteza, né? Contra a correnteza. Por isso que essas experiências são difíceis, essas experiências, tá claro? Né? E a gente pode, de alguma forma, lembrar aqui, para finalizar nossa aula, não sei que hora, eu já perdi a hora aqui, minhas almas purgatório, né? Lembrar do próprio Platão, né? Quando a gente pensa do Platão, eu também não vou dar aula de filosofia platônica para vocês aqui, né?
Mas a gente sempre achou que Platão era aquele cara que defendia entre dois mundos, já viram? Dois mundos. Olha, dois mundos. Começa por aí, concordam? Dois mundos. Acontece que Platão não é um dualista, porque Platão diz que existe uma ordem só. Existe um grande logos, uma grande unidade, e dentro dessa unidade tem os dois mundos, né? O mundo do ser, né? Das verdades, da episteme, e o mundo das sombras, da caverna, o mundo da matéria, das sombras, né? Esta imagem está em Coríntios 13, né? Já leram Coríntios 13? Quem escreveu Coríntios 13 sabia Platão, né? Porque lá em Coríntios, assim, agora vejo partes, agora vejo sombras, depois verei face a face. Bom, isso é platônico, gente, não é assim? Está escrito lá, ó, como se estivesse lendo Platão. Agora vejo partes. Ó, agora vejo partes. Agora vejo sombras. Depois, né? Verei face a face. Esta fórmula é a fórmula platônica da saída dos homens deste mundo de diversidade, deste mundo de sombras, em direção a quê? Em direção à unidade. Platão não coloca isso como uma coisa, um paliativo. É uma necessidade. É uma necessidade. Percebe? Todo ser vivo tem necessidade de sair da sombra, de sair da pura experiência material, da pura experiência sensível, em direção à experiência do contemplativo da verdade, né? Todos nós temos como função abandonar a doxa para mergulhar na episteme, né? Platão dá um caminho aqui, né? Não vou ficar incomodando tantos vocês aqui, mas Platão diz assim, bom, é como se tivéssemos uma escada, e nós vamos subindo, né, por essa escada. O degrau mais baixo é a eicasia, é quando eu me dou conta de que eu estou olhando para sombras, né? Depois eu passo para a pistes, é quando eu me dou conta que as sombras são sombras de objetos físicos. Depois eu passo para noesis, porque as sombras e os objetos físicos são imagens de um conceito matemático, né? E, finalmente, eu chego na dialética, que é a contemplação ou mergulho no uno bem, nessa unidade originária, né? Então, é a eicasia, a pistes, a noesis e a dialética. Esse é o caminho de ascendência, é o caminho de retorno à unidade sugerido por Platão, né? Eu estou lá na caverna, no interior da caverna, né? Eu estou neste mundo, né? Como diz a Salve Rainha, que eu não gosto de rezar, eu pulo essa parte, né? Degredados filhos de Eva, né? Gemendo e chorando no vale de lágrimas, né? Esse retrato do mundo é o retrato da caverna platônica. Sair desta caverna platônica em direção a quê? Em direção à luz, em direção à verdade. Está lá em Coríntios 13. Agora vejo partes, agora vejo sombras, depois verei face a face, né? E esse itinerário, este segmento, né, é como um subir, uma escada, a escada de Jacó, né? Imagem belíssima da transcendência que está no Antigo Testamento, né? Toda a experiência teofânica é uma espécie de subir, já viram? Né? Geralmente, as experiências teofânicas do Antigo Testamento acontecem no alto da montanha, né? No alto do Monte Sinai, né? No alto do monte. As pessoas são convidadas a subir. Subir é transcendência, é sair em direção a algum elo de verdade. Como é que nós fazemos? Nós começamos, portanto, no nível mais baixo, que é a eicasia, né? São Boaventura também usa essa expressão, ele usa vestígios, né? Pegadas. A partir dessas pegadas, nós vamos para a pistes, né? Para as coisas concretas. Das coisas concretas, contemplamos a experiência do todo, né? Do conceito universal do todo, e, finalmente, mergulhamos neste uno. Esta experiência platônica é uma experiência mística.
uma mística filosófica, que vai se repetir em toda a mística cristã, com outro objetivo no final, né? Platão mergulha numa ideia de verdade, e na mística cristã se mergulha no próprio Criador, no próprio Deus, né? Bom, então aqui um breve resumo aqui da nossa fala de hoje, né? Quer dizer, para que nós possamos entender a mística que vai depois, né? Eu estou assim bem na expectativa de que a gente chegue lá, né? No nosso curso 2 e curso 3, quando nós vamos ver a mística medieval e a mística contemporânea também, né? Então, isso tudo vai ser aplicado lá, né? Sempre vai ter a ideia de uma origem, a separação desta origem e o retorno desta origem, né? E esta separação, né, esse retorno, ele vai pressupor, evidentemente, isto que os gregos postulam, né? Quer dizer, aquilo que está separado é carente, aquilo que está separado é diverso, aquilo que está separado é plural, e não é por si mesmo, né? Ele não tem a capacidade de por si mesmo ser isto, ele é dado a esse sinal de pertença que ele tem com a unidade. E por pertencer à unidade, dorme nele justamente esta sede de transcendência. Então, a mística, ela não é o privilégio deste ou daquela pessoa, né? A mística reside em todos nós, porque em todos nós habita a sede de transcendência. Em todos nós habita a sede de querer mais, de ser mais, de buscar mais, né? Enquanto nós estivermos vivos, né, essa experiência de vida biológica ainda, acende-se em nós sempre a chama do ainda não, né? Gosto dessa expressão, do ainda não, né? Ainda não, tá? Ainda não, né? Ainda não. Esse ainda não, ele deve ser preenchido por alguma coisa, né? Papa João 23 dizia, hoje sou melhor do que ontem, mas certamente sou pior do que amanhã, né? Porque o processo de complementação é um processo que não tem fim. Eu diria, para encerrar, que a vida é uma experiência mística, né? É um caminhar místico em direção a um complemento, né? Que nós, às vezes, não sabemos o que é e o que buscamos, né? Por isso que a mística é um dom gratuito que está aí, né? Eu não vou entrar ainda na experiência da graça, né, que Santo Agostinho postula, isso fica para uma outra possibilidade, uma outra ocasião. Bom, gente, não sei se você tem alguma pergunta, né? Perguntem, sei lá, né? Se foi mais ou menos, se não foi. O que vocês me dizem? Foi bem esclarecedor. Então é isso, né? No próximo encontro, a semana que vem, nós vamos entrar no Plotino e no Pseudo-Dionísio Areopagita, né? Aí já particularizando um pouquinho essas experiências e vendo como é que ela acontece nesse menino, né? Que é o Plotino, e também no iniciador da mística cristã, que são os textos do Pseudo-Dionísio Areopagita, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Tudo isso é preparar caminho para depois compreender coisas como, por exemplo, Teresa de Ávila, João da Cruz, né, Mestre Eckhart, Anselmo da Cantuária, né, essas experiências místicas que a gente tem aí como relatos belíssimos. Ok? Então, agradeço aí a presença de vocês hoje, né? Espero não tê-los chateado, né? Acho que conhecimento é uma coisa boa quando a gente gosta, né? Se a gente não gosta, não tem muito sentido, tá? Então, agradeço a presença de vocês hoje, né? O Rafa tão quietinho hoje, o Bruno também, ninguém falou nada. Obrigada, professor. Onde que a gente encontra o poema da Noite Escura de São João? Você pode colocar no Google e ele vai aparecer para você aqui, tá? Eu iria te citar assim, ó, tem um livrinho aqui em casa, né, dele, mas se você colocar no Google aí, ele já aparece o poema da Noite Escura. Tá bom. Que não é um poema fácil, tá claro? Que não é um poema fácil. A gente vai
lendo a gente percebe, né? Mas se vocês quiserem ler uma coisinha assim, que vai preparar o caminho, leiam um pequeno, também está disponível aí no domínio público, esse pequeno opúsculo de São Boaventura, que é Itinerário da Mente para Deus, né? Itinerário da Mente para Deus. Para mim, assim, uma das coisas mais preciosas que se tem em termos de exercício místico, né? Ele vai colocando assim, bem arrumadinho os degraus. Eu nem iria pedir para vocês lerem os Castelos às Moradas, né? De Teresa de Ávila, né? Isso para mais tarde. Ou então, Thomas Merton, A Montanha dos Sete Patamares. Olha o nome, Montanha dos Sete Patamares, né? Tá bom? É sempre um itinerário aí. Gente, muito obrigado, tá? Obrigada, professor. Boa noite. Cuidem-se e nos encontramos na próxima quinta. Tá? Até. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, boa Boa noite. noite a todos. Obrigada.